A gente volta com imagens ao vivo aqui de São Paulo, Itapecerica da Serra completamente alagada. Esse lago que fica perto dessas casas, um lago teria transbordado e agora, portanto, começa a inundar as residências. Aquela casinha branca ali está praticamente já com água pela metade. Pois é, a gente acompanha esse lago justamente que fica próximo à rodovia Regis Bittencourt, que a gente viu há pouco, que também está alagada e, portanto, provocou congestionamento. E lembrando que aí em Itapecerica da Serra, onde a gente vê esse alagamento neste momento, é onde uma senhora de 70 anos foi soterrada, está desaparecida até este momento. Esse janeiro, esse verão, aliás, a gente começou com as chuvas fortes 1º de dezembro, acho que é o mais forte dos últimos anos, não é, Roberta? A gente já acompanhou tantas mortes, tantos alagamentos, é uma tragédia já anunciada. Dessa vez, Itapecerica da Serra sofre com as chuvas. E no ABC Paulista, uma menina de 10 anos também morreu. O Alexandre Colim agora tem mais informações sobre esse alagamento em Itapecerica da Serra. A gente vê aí, né, Alexandre, várias casas completamente alagadas. Exatamente, Roberta. É um lago, na verdade um lago que fica próximo ao quilômetro 286 da rodovia Regis Bittencourt, aquele ponto de alagamento que nós mostramos ainda há pouco. E as imagens que nós observamos agora, elas são impressionantes. As casas foram invadidas pela água, houve evidentemente um transbordamento, as casas foram invadidas por toda essa água. A situação, portanto, é muito complicada para as pessoas que vivem nessa área. A situação das casas, principalmente, a gente sabe que essa situação ainda não foi avaliada, os moradores apenas observam, aguardam inclusive uma postura das autoridades, até para saber se há algum risco de desmoronamento das casas, até que ponto toda essa água trouxe risco para as construções. Então aquele alagamento no quilômetro 286 da Regis Bittencourt também foi provocado pelo transbordamento desse rio? Exatamente, Carla. Na verdade, trata-se de um lago. São as primeiras informações que nós continuamos recebendo. Seria um lago que fica próximo ao quilômetro 286 da rodovia Regis Bittencourt. Em razão do alto volume de água, houve um transbordamento deste lago e agora a gente observa no detalhe os moradores avaliando ali as situações das respectivas casas. Eles tentam entender até que ponto há risco de algum tipo de desmoronamento ou de deslizamento, as construções, de que forma elas estão suportando todo esse volume de água, mas essas primeiras informações apontam para esse aspecto. Seria um lago que fica próximo ao quilômetro 286 da rodovia Regis Bittencourt. Essas casas ficam próximas a este lago, houve o transbordamento e aí a consequência imediata foi a invasão de toda essa água a essas residências. Colim, a gente vê em residências, que você disse agora, residências aparentemente muito boas, construções de alvenaria, construções fortes aparentemente, né, Colim? Exatamente. Pelo detalhe é possível a gente observar casas de alvenaria, como você bem observou, Roberta, mas evidentemente fica esse temor. As pessoas, os moradores, eles tentam entender, tentam inclusive observar até que ponto essas casas podem suportar. Há, obviamente, um risco, principalmente de doenças, e a gente observa no detalhe os moradores passando ali por aquela rua, água batendo na altura da cintura desses moradores. A gente observa que não é possível ver o asfalto. Agora, esse ponto um pouco mais seco, aí sim é possível observar a fachada das casas, mas são construções, algumas em estado melhor, outras, dependendo da avaliação, em um estado não tão bom assim. Evidentemente que os moradores agora aguardam a postura das autoridades para avaliar o que de fato aconteceu neste local, que, repito, fica na altura do quilômetro 286 da rodovia Regis Bittencourt.